outra oportunidade de nos encontrar por aqui, para a gente continuar aí no nosso trabalho, né, no entendimento, agora em específico, de uma linguagem simbólica, para que a gente possa, então, fazer as nossas análises lógicas, né? Então, é importante a gente ter claro aqui, porque da mesma forma que o pessoal da matemática lá, que vai estudar, entender o x, o y, o z, né, entender aquelas variáveis que se estuda na matemática, o matemático ele não preocupa-se tanto com o valor do x ou o valor do y. Ele quer encontrar o valor do x, o valor do y, né? Mas quando se coloca ali dentro de uma fórmula, então dentro daquela fórmula, ele pode ser qualquer valor, sabe? Não é importante saber, estar claro e estabelecido ali um valor limitado para o x e para o y, mas pode ser qualquer valor que está ali que dá margem, porque daquela forma, entendeu? Daquela fórmula, colocando o elemento dentro daquela fórmula, eu posso resolver qualquer problema matemático ou de qualquer situação. Eu não sei se eu consegui me fazer entender o que eu acabei de falar aqui agora, né? Porque eu tenho uma fórmula matemática, eu tenho lá o valor do x, o valor do y, e tantas outras variáveis que pode ter dentro de um sistema matemático, dentro de uma expressão de primeiro grau, segundo grau, tanto faz essas questões, entendeu? Então, a gente tem ali alguns números ordenados, né? E esses números ordenados indicam ali, ou determinam ali, o valor do x e do y, o valor das variáveis. Mas não é só aquele único valor possível. Se você altera esses ordenamentos, você vai ter resultados diferenciados. E aí, numa aula de matemática, você estuda esses elementos só para você entender um caminho que você pode percorrer para você descobrir ou entender a resolução de algum problema. Da mesma forma que na lógica. A gente tem as proposições elas precisam afirmar alguma coisa, as proposições precisam dizer alguma coisa, e essa coisa dita, né, ela precisa ter um significado. E o que mais importante para a gente quando as coisas são ditas é a gente ter conhecimento suficiente para dizer que aquilo que foi dito é verdadeiro ou falso. E nós só podemos dizer se é verdadeiro ou falso se nós conhecermos o assunto que está sendo tratado ali. Aí agora, essa é a primeira parte que nós estamos conversando até aqui. Agora o que acontece? Nós estamos fazendo alguns exercícios para a gente fazer uma regressão. A gente, então, teríamos lá na matemática o 10, o 20, o 30, o 50, o 80, o 10 mil. Lá, aí a gente substitui isso por x, ou por y, ou por z, por variáveis. Nós estamos fazendo isso aqui na lógica. Nós vamos pegar proposições e porque nos importa só o método de análise, nós vamos pegar essas proposições e vamos traduzi-las para letras. Para letras. Para que isso, professor? Simples. Para que nessas letras nós vamos aplicar fórmulas. Olha só, olha o que nós estamos fazendo aqui, numa aula de linguagem, né? Nós vamos aplicar fórmulas para a gente, então, verificar que a ordenação das proposições fazem com que eu tenha a condição de julgar um argumento como verdadeiro ou como falso. Então, a proposição são afirmações separadas. O argumento é uma junção de proposições. Tá claro o conceito? Entenderam a referência? Proposições são afirmações separadas, isoladas. O carro é preto. A mamãe é bonita. O João é pedreiro. Isso são proposições isoladas. Entendeu? Agora, se eu disser ou o carro é preto ou o João é pedreiro. O que eu tenho aqui, meninos? Se você sabe, conhece o carro do qual eu estou falando, e você conhece o que é a cor preta, você pode dizer se é verdadeiro ou falso a proposição o carro é preto. Separado. Se você conhece o João e sabe o que é ser pedreiro, e sabe a atividade do João,
Em separado, você pode, então, julgar se é verdadeira ou falsa a proposição o João é pedreiro. Agora eu usei um conectivo. Na verdade, eu tenho aqui um argumento, entendeu? Ou o carro é preto, ou o João é pedreiro. Consegue perceber? Então, além de eu ter que julgar o valor de verdade do carro ser preto, se isso é verdadeiro ou falso, além de julgar o João é pedreiro, se isso é verdadeiro ou falso, eu tenho que julgar o argumento inteiro, que tem, então, duas proposições conectadas com um conectivo. E esse conectivo é o conectivo ou. E o conectivo ou me dá qual tipo de proposição completa aí? Sabe? O ou. Aí você lembra que eu tenho quatro tipos de argumentos aí? Eu tenho lá conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Aí eu tô com ou o carro é preto ou o João é pedreiro. O que eu tenho aqui? Condicional. Todo mundo concorda com o Maxwell? Vamos, assim, gente, nós já estamos começando a aula, tá? Se vocês têm, assim, a gente não está fazendo aquela introdução, tipo assim, boas-vindas, eu tô já, porque o nosso tempo é curto, então a gente já vai soltando o verbo aqui, certo? Então nós vamos fazer uma revisãozinha, Maxwell, porque a condicional seria uma outra formulação, um pouquinho diferente, certo? Então eu vou mandar aqui, se vocês querem falar qualquer coisa, quer comentar, por favor, abra o áudio, comente, pergunte, né? Então participe aí para a gente, então, ter sentido isso aqui. E aí, assim, eu estou fazendo essas perguntas introdutórias, estou falando esse negócio da matemática, para comparação com a linguagem lógica, entendeu? Nós temos uma lista de exercícios que a gente ainda continua fazendo nessa aula. Aí eu estou querendo meio que, tipo, pegar uma coisa que nós já estudamos e agregar para que vocês identifiquem esse material aí que nós estamos fazendo aqui agora, certo? Então, agora nós vamos retomar aquele nome lá dos tipos de proposição que a gente estabelece, ok? Deixa eu, então, transmitir aqui a tela para a gente, para que a gente possa, então, trabalhar essa questão aí. Então, meninos e meninas, já está abrindo aqui. Eu creio que vocês já estão conseguindo ver minha tela. Estão conseguindo, gente? Só confirme, por favor. Tá sim. Sim. Tá vendo, sim? Sim. Sim. Então, vamos lá. Então, olha só. Eu tenho, então, alguns conectivos. E os conectivos, né? Então, nós estamos falando de conectivos. E eu tenho aqui 4 deles. Eu tenho o conectivo da conjunção, que é a letra E. Vou colocar entre aspas, E. Certo? E eu tenho o conectivo da disjunção. E o conectivo da disjunção é a palavrinha ou. Certo? Eu tenho o conectivo da condicional. Condicional. Aí eu tenho aqui aquela formulação um pouco mais complicadinha um pouquinho, que eu tenho que ter, então, faz parte da fórmula a palavra se, aí eu tenho aqui, eu vou colocar aqui entre parênteses, ou entre colchete, que ela vai sair depois, uma proposição 1, aí eu fecho o colchete, aí eu tenho outro pedacinho que também faz parte da fórmula, então, ok? E aí, para completar aqui, eu vou colocar entre colchete, que vai sair uma proposição 2. Isso tem que ficar muito claro para todos nós, gente, assim, porque faz parte da base do entendimento aqui dessa questão. E nós temos a bicondicional, né? Então, a bicondicional, eu tenho a palavra lá no meio, né? Se e somente se, certo? Agora, vamos já colocar aqui logo os símbolos, né? O símbolo que substitui o se e somente se seria uma seta para lá e uma seta para cá. O símbolo da condicional é uma seta para a direita. Vou colocar aqui uma seta. O símbolo para o ou é o Vzinho, certo? É o Vzinho. O símbolo para o e é o circunflexo,
normalmente. Eu vou crescer isso aqui para que você possa ler. Meninos, quem está vendo isso aqui agora e fala, meu Deus, o que esse professor está mostrando para a gente aí que eu nunca vi isso na vida e eu preciso entender esse trem melhor. Ou, tá, foi aquilo que eu já vi uma vez. Tem alguém que fala, meu Deus, eu nunca vi isso na vida, o que está sendo tratado aí? Se manifeste, por favor, levantando uma mãozinha ou jogando flores ou sei lá o que mais pode fazer aí. Então, agora eu vou perguntar ao contrário. Se manifeste esse assunto, esses termos... Ó, eu estou vendo que tem um manifesto aqui, deixa eu ver de quem que é, que aí eu vou conversando com essas pessoas, se vocês não se importarem, claro, né? A Bruna Lopes, a Amanda, a Karen. Então, vocês, qualquer uma de vocês, ou as três, por favor, se manifeste aí. Até o que você consegue visualizar até aqui, porque aí eu retomo, não tem problema nenhum a gente retomar, quem já entendeu mais ou menos a gente pode revisar isso aqui, eu tenho certeza que vai dar tudo certo aqui. Bruna Lopes, só ficou você com a mão erguida. Comenta, por favor, alguma coisa. O que é isso? O que vem na sua cabeça? O que você lembra? O que você está aprendendo? O que você ainda não está conseguindo assimilar? Por favor. Eu estou vendo agora, então eu estou aprendendo ainda. Você não assistiu nenhuma aula até aqui? Assisti a passada só, mas eu ainda estou aprendendo. Certo. Na passada a gente começou mesmo com esse assunto aqui em específico, né? Aqui ainda estamos no campo dos conceitos, né? Só que aqui é um conceito que você aprende e já vai aplicar logo daqui a pouquinho, né? E terminou de aplicar, a gente já vai largar aqui para lá para a gente começar outra coisa. Então, por isso que essa questão a gente tem que ficar muito bem antenado aqui, todos vocês, e não deixar passar nada. Sabe? Não deixar passar nada com a dúvida para esclarecer lá na frente, porque às vezes a gente não vai ter essa oportunidade lá na frente. Então, é melhor a gente parar aqui, tentar resolver aqui, para a gente poder seguir lá. Maxwell, você quer comentar o que? Não, eu não quero comentar mais, não. Eu só ia dizer assim que antes de hoje eu realmente estava pensando assim, para que é isso? O que tem a ver esse símbolo? Porque assim, eu não consigo imaginar onde na psicologia que eu vou estar precisando de usar símbolos assim na minha vida. Só que aí hoje o senhor falou que vai ter alguma fórmula para a gente conseguir concluir se é verdadeiro ou falso, não sei. Então talvez seja só o princípio que eu estou tão perdido assim, por não saber quando que eu vou utilizar isso na minha profissão. Certo. Agora, só para esclarecimento, assim, isso aqui não é formação para psicólogo, viu, Maxwell? É uma disciplina que não é específica da psicologia. Tanto é que tem gente aqui de várias áreas, como você consegue perceber aí. Mas eu afirmo com toda a tranquilidade do mundo que é um assunto para a formação geral de qualquer uma pessoa que é inteligente. Entendeu? Então, por exemplo, eu sou filósofo, tive essa disciplina na filosofia e o professor que dava essa disciplina era um cara da informática. Entendeu? Então, ou seja, informática, filosofia, e você vai encontrar muita gente da matemática dando essa disciplina, né? Agora, pensa bem, o sujeito vai lá, ou não sei se você consegue ver minha expressão toda aqui. Vamos lá com psicodrama ou psicoterapia, né? Aquela que é somente a fala, basicamente a fala. Poucos testes, então mais a fala. E aí chega o sujeito lá, como é que você tá? Ah, eu tô tão triste. Mas o que aconteceu? Não sei, hoje eu tô tão triste. Então tem algum problema aqui, sabe? A expressão do sujeito não está concordando com o que ele está falando, né? Então, ou a expressão dele é falsa, ou o que ele está falando é falso, por exemplo. E aí, você psicólogo, né, por exemplo, aqui, só levantando um exemplo seu, você vai, então, averiguar outros elementos, né, que você vai começar a perguntar, mas o que aconteceu, né, você viu alguém diferente hoje, no trabalho, e lá na escola, e tal, 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 tal. Aí você vai levantando outros elementos para você confrontar com aquelas proposições iniciais. Nesse assunto que eu acabei de falar, qual que é a proposição inicial? A fala dele, estou tão triste. É uma proposição. Ou você olha, ele está fazendo cara de sorriso. É outra proposição, ele está sorrindo. Ele não está com semblante triste, ele está com semblante neutro ou alegre, será de outra forma. Então, aí você vai, então,
com lógica, claro, né? Vai pegando esses pontos. Isso nós estamos falando no campo da psicologia, que é um campo muito tênue, né? A questão da expressão da pessoa com o que realmente é. Agora, você que é da engenharia, você que é da enfermagem, você que é das outras áreas um pouco mais técnicas, aí é direto, né? Ou é ou não é. Certo, errado. Verdadeiro, falso, né? Então, ou seja, são elementos que você analisa, mas principalmente, meninos, que eu falei lá no início, essa disciplina é principalmente para você fazer pesquisa sobre um assunto dentro do seu curso, para você escrever um TC, e escrever um TC que dá para qualquer um entender. Não é um TC para a gente da sua área entender. Não, é para qualquer um. Aí você, então, vai organizar o seu pensamento, organizar as ideias e criar as proposições que são suficientes para que você dê um argumento logicamente construído, né? Só que aí a gente tem que dar passos atrás, né, para depois continuar a dar passos à frente. A gente vai ficar assim, indo e voltando aqui nesse sentido, entendeu? Então, eu só sugiro, né, por mais que tudo na sua vida tenha que ter significado, eu sugiro que vocês não sejam pragmáticos. O que é uma pessoa pragmática? É uma pessoa que normalmente dá muito mais atenção para aquelas coisas que ela pode ver um fundamento, né? Agora, não seja tão pragmático assim, porque tem uma série de coisas da sua formação para a sua vida, né? Então, aí você se forma, você não vê a praticidade da coisa, num dado momento, você vai ver sentido, vai fazer aquilo ali. Ou não. Mas, assim, são conhecimentos da formação humana, na formação geral, aí. E, no caso, agora, especificamente, eu estou falando da linguagem, né? Da linguagem lógica da construção dos argumentos. Eu entendi, professor. Realmente, eu me considero pragmático, inclusive é um exercício que eu vou ter que fazer, porque vai abranger, que não é uma matéria, uma disciplina específica, eu sei, até porque núcleo comum já é autoexplicativo, né? Mas eu acredito que por estar muito no início, talvez seja justamente por ser pragmático, eu fico esperando um sentido rápido. Mas talvez se eu estar fazendo uma construção e vai ficar mais claro, eu acredito que vai mais para frente. O problema nosso é, além de ser muito início, é muito pouco tempo. Então, assim, corremos um sério risco da gente não dar conta de construir tudo ou minimamente o que a gente precisa. Mas a gente vai vendo o que vai acontecer, né? Que você tem outras disciplinas que vão contribuir com essa, eu tenho certeza, e vai somar com a sua formação geral aí. Albert. O que eu queria dizer aqui que eu entendo, como já tive aulas em outros lugares, né? O conceito, o contexto da sua matéria que eu vejo é abrir a ideia, abrir um raciocínio lógico, um pensamento mais rápido. Então, se a pessoa vir para a aula já disposto com a mente aberta e para aprender esse lado do sentido, eu acho que fica mais fácil para aprender. Eu, no começo, quando eu peguei aula com você lá na geografia, também pensava dessa mesma forma, mas eu já vejo esse lado que a sua matéria, tanto é que é no início, né, de todas as especialidades aí, já justamente para a gente mudar o conceito, mudar a ideia, o pensamento para uma diferença grande, que às vezes a pessoa sai do ensino médio e agora já está no superior, que é totalmente diferente, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. Tem alguém que gostaria de colocar algum ponto aí? Talvez, principalmente, algum ponto de dificuldade, algum ponto desses elementos aqui. Então, nós temos aqui, olha, nós temos o nome. Professor? Sim. Professor? Sim, pois eu não. sou a Leidiane, aquela que deu dificuldade em entrar. Que bom. E eu já tenho mais de 15 anos que eu terminei o ensino médio, eu vou ter bastante dificuldade. Não, mas vamos falar diferente, né? Você vai se esforçar mais, né? Você vai... Ai, mas tá difícil. Eu entrei agora na primeira aula, a primeira aula que eu já perdi, eu acho que umas 2 ou 3 passadas. Mas então, hoje eu tentei aqui entrar, mas em outro celular, porque o meu não estava aguentando. Os aparelhos nem sempre estão ajudando nesse sentido. Mas todos vocês, gente, aqueles que estão aí, desde a primeira aula, elas estão gravadas, né? Sempre vocês estão pedindo, eu estou mandando lá no link, você encontra a gravação da aula. Isso está tudo certo. Você já viu as outras aulas gravadas, Lidiane? Vi. Aham. Tá certo. Aí vamos manter nessa vibe aí, né? Gente lá. Então, ó, você pensa, todos vocês, que isso aqui é uma coisa técnica, viu? Ô, Albert, até um pouco diferente. Lá eu trabalhei com você sociologia,
trabalhei lá com você história, talvez educação. Então, ou seja, aqueles conhecimentos lá são conhecimentos um pouco mais de reflexão mesmo, né? Agora, aqui é uma coisa técnica, isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Eu comparei essa disciplina no início com matemática, entendeu? Então, do mesmo jeito tem jogo de sinal na matemática e tal, eu quero que vocês observem isso aqui de forma técnica. Então, grava. O que é uma conjunção? Entendeu? Aqui eu tenho, então, conjunção, formar um conjunto. Então, vamos olhar aqui aquela frase que eu disse para vocês. Qual que é a frase que eu disse para vocês agora há pouco, para a gente fazer lá, que o Maxwell disse que era uma condicional. E aqui, agora, o Maxwell, depois que a gente colocou dessa forma aqui, você continua entendendo que é uma condicional ou seria outra coisa? Não, agora eu penso que é uma disjunção. Certo. Então, vamos lá. Então, a disjunção é isso aqui, ó. Esse daqui. Então, vamos colocar lá. Seria ou o carro é preto ou o João é pedreiro. Certo? Então, o que nós temos aqui? Uma disjunção. Ou vai ser o carro preto ou o João é pedreiro. Então, agora tem uma força, sabe? A própria... Tem uma força aqui. Gente, o carro é preto. Vamos admitir que o carro é preto. Então, vamos colocar que isso aqui é verdadeiro. Agora, com base na informação primeira que eu tenho que o carro é preto, o que a informação João é pedreiro, ela vai ser verdadeira ou vai ser falsa? Ela vai ser falsa. Ela precisa ser falsa, né? Porque ou uma ou outra. Se você trocar isso aqui, vai dar do mesmo jeitinho. Então, vamos admitir que a primeira informação aqui é que ela é falsa, certo? O carro não é preto. Então, ou seja, é falso dizer que o carro é preto. Ou o João é pedreiro. Aí força que isso aqui seja verdadeiro. Isso parece que é simples, né, gente? Parece que é ridículo até. Ou não? Ellen Cássia, como você está lendo isso aqui? Entende a diferença que, se eu disser que João, na disjunção, que João é pedreiro, seja verdadeiro, então, o carro é preto, tem que ser falso. Porque eu tenho uma disjunção aqui. Professor, Pois não. essas todas aí eu entendi. Eu tive mais dificuldade nessa bicondicional. Tem como você dar um exemplo? Ela é a mais simples de todas, ô Fernandes. Sabe, porque ela tem que ser, ela implica, é o valor de igual. Essa bicondicional é como que o igual lá na matemática. Então, seria o seguinte, olha. Carro é preto se e somente se João é pedreiro. O que significa isso? Então, veja bem. Ela vai dizer o seguinte. O carro é preto, é verdadeiro ou falso? Vamos admitir que é verdadeiro. Então, vamos admitir que é verdadeiro. Isso aqui implica que o João é pedreiro, então é verdadeiro também. Agora, se o João não é pedreiro, então se a proporção João é pedreiro é falsa, o que implica? Implica em igual proporção que o carro é preto é falso. Entendeu? Então, se uma é verdadeira na bicondicional, a outra é falsa. Ou, desculpa, apaga tudo. Se uma é verdadeira, a outra também é. Isso, se uma é falsa, a outra também é. Na bicondicional é assim. Ok? Ok? Então, isso aqui, olha só. VV, aqui, ó, o carro é preto, verdadeiro. Se, somente se, João é pedreiro, verdadeiro. Então, aqui eu tenho o argumento é verdadeiro. Agora, se por acaso essa proposição, o carro é preto, ela é falsa. Alguma pergunta que eu fiz várias vezes aqui, eu queria que vocês me respondessem de novo, né? Então, pode ser que a pessoa que disse pra gente o carro é preto e, na verdade, o carro não é preto, o carro é prata, por exemplo, né? Isso aqui é falso. Posso dizer?
Eu posso dizer que o carro é preto, mesmo se o carro, na verdade, é prata? Posso dizer ou não posso? Pode dizer. Posso dizer o Pode. tanto que eu quiser. Ok? Posso dizer. Só que você que conhece o carro, o que você vai dizer para mim? Olha, Caio, isso é falso. Isso é falso. E eu vou continuar dizendo, o carro é preto, o carro é preto. E você vai continuar me desmentindo, falando, oh, isso é falso, isso é falso, isso é falso. Certo? Agora, beleza. Então, eu tenho aqui, o carro é preto e não é. É falso. Se, somente se, João é pedreiro. Mas o João é pedreiro. Então, você confirmou que o João é pedreiro. Então, eu tenho a primeira falsa, a segunda verdadeira. Qual conclusão que eu vou ter aqui, Albert? Fernandes, Henrique e seus colegas todos aí. A conclusão é que o argumento dito, né, o carro é preto, é falso. Se somente se João é pedreiro, verdadeiro, o argumento é verdadeiro ou falso? O argumento é verdadeiro. Aí ele já vai mudar, né? Então, aí o que acontece? Ó, eu tenho aqui o carro é preto, falso. Se somente se João é pedreiro, verdadeiro. O argumento é verdadeiro ou é falso? Acho que passa a ser falso, né? Ele é falso. Ele é falso. Ou os dois são verdadeiros, ou os dois são falsos. Então, agora vamos acrescentar mais um item aqui nessa bicondicional para vocês perceberem. Então, ó, na verdade, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, gente. O carro, na verdade, é cinza. E o sujeito vem e falou para a gente que o carro é preto. Então, na verdade, o carro é cinza. O sujeito veio e falou para a gente que o carro é preto. Esse argumento é verdadeiro ou falso? O argumento não. A proposição, o carro é preto, é verdadeira ou falsa? Conforme que eu acabei de falar aqui agora. Falso, se ele é cinza. É cinza. Então, vamos colocar aqui, então, na verdade, só para a gente... Vamos procurar aqui na internet uma imagem do Google. Então, vamos colocar aqui carro cinza. Só para a gente, então... Vamos colocar esse carro aqui. Inserir. Então, o carro em questão é esse carro aqui. Certo? E o João em questão, vamos colocar aqui uma foto do João. Vamos colocar aqui a foto de um médico. Então, esse aqui é o João em questão. Agora, por favor, gente, esse aqui é o João. Você está vendo aqui que caricatura isso aqui significa para a gente? Pode significar, quer dizer. Vamos colocar aqui. Pode ser o quê, essa imagem aqui, meninos? Ele é um médico. Pode ser médico, pode ser enfermeiro, né? Pode ser, enfim. Agora, então, nós estamos falando desse carro, na verdade, e desse profissional, na verdade. E aqui o sujeito veio e falou um argumento para você. O carro é preto, se somente se João é pedreiro. O carro é preto, é verdadeiro ou é falso? Falso. Falso. João é pedreiro, é verdadeiro ou falso? Falso. também. E agora, gente, olha. O carro é preto, se e somente se João for pedreiro. O argumento é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. É verdadeiro. Aí que tá o barato da coisa. Tá vendo? Duas proposições falsas levam-nos a concluir um argumento verdadeiro. O argumento é verdadeiro. Esse é o ponto, Fernando. Entendeu? Na bicondicional, a gente tem isso aqui. Agora, em outras conectivos aí, a gente não tem isso tão claro assim, tão simples assim. E de todas elas, a mais complicadinha é a condicional. Entendeu? Porque aí tem uma questão de uma ordenamento, né? Sabe? Uma define a outra. E assim a gente tem. Mas para isso, sabe, gente, é uma tabela. A gente tem uma tabelinha aqui para a gente estudar essas questões aí. Certo? Eu queria, então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar. O que vai ser o mais adequado aqui agora? Vamos direto na tabela das verdades, já que nós entramos aqui. Ou vamos voltar para a tradução? Por favor, me fala aí.
A questão da tradução lá. Algumas pessoas entenderam na aula passada que tinha que me enviar a tarefa. Não era. Então, assim, nós estamos lá com aquele link para resolver aquelas questões aqui em aula mesmo, simplesmente para a gente fixar o conteúdo, para a gente entender como funciona ali. Então, não tem que enviar aquela tarefa ainda. Mas depois eu vou logo colocar um link aí para vocês treinarem, né? Treinarem a tradução e bem como treinar também esse julgamento de verdadeiro ou falso conforme a tabela de verdades que eu espero que eu vou pelo menos mostrar para vocês aqui hoje, a tabela de verdades. Aquela tradução lá, vou entrar lá no arquivo, nessa ordem que a gente pensou mesmo. Ó, vamos aqui colocar o nosso blog, aula 3, né? Então, você veja, a aula que nós tivemos no dia 24/2, semana passada, está aqui, né? Então, você pode verificar. Aqui nós temos a tabela de verdades, os slides já passados, nós estamos aqui, ó, avaliação e frequência, clique para acessar a lista de exercício dessa aula. Então, vamos entrar aqui no exercício dessa aula. E aí, veja, nós aqui trabalhamos na aula passada, né? Então, nós fizemos aqui, olha, tradução para o símbolo. Além da péssima distribuição de renda no país, continua a corrupção. Então, a gente entendeu que aqui eu tenho uma conjunção. Eu estou juntando no argumento as duas informações, que é péssima distribuição da renda no país, e a segunda é continua a corrupção. E aí, o exercício pediu para simbolizar. Olha, em um primeiro momento, vamos aprender a simbolizar as sentenças, usando como referência as letras em negrito sublinhadas. Então, eu tenho aqui a primeira proposição, além da péssima distribuição de renda no país, sublinhada a letra D, né? E continua a corrupção, eu tenho sublinhada a letra C. E aí, nós entendemos que é uma conjunção, certo? Porque aqui eu estou somando essas duas informações num conjunto só. Então, o conectivo da conjunção é o E. E o símbolo do E aqui é o circunflexo. Então, eu tenho uma fórmula. Proposição 1 circunflexo, proposição 2. O símbolo da proposição 1 é D. E eu coloco aqui D maiúsculo. Aí eu coloco o símbolo da conjunção, está aqui ele, e eu coloco o símbolo da proposição 2, que é o C. E assim a gente fez algumas atividades na aula passada. Vamos aqui para número 4. Olha só. Então, eu tenho não li o livro, nem assisti o filme. A primeira coisa que eu tenho que ter aqui, isso é uma conjunção, disjunção, condicional ou bicondicional? É uma conjunção. Para você e todos os seus colegas aí, Maxwell. Para você entender que isso aí é uma conjunção, quer dizer, então, que eu tenho a soma das duas informações. É a soma delas ou a separação delas? Sim. É a disjunção. É a soma delas. Não, sim, é a soma delas. Entendeu? Eu tenho duas coisas acontecendo aí. Eu tenho o ler o livro somado com assistir ao filme. Certo? Só que eu tenho aqui esses duas palavras, não e nem, certo? Então, a primeira coisa, eu tenho aqui conjunção. Qual que é a palavra que eu vou colocar no meio das duas proposições que vai formar a conjunção, meninos? Palavra E, letra E. Palavra E, justamente, né? Então, a palavra E. Aí agora eu tenho, então, uma primeira proposição, que é li o livro. Eu vou utilizar aqui uma letra, certo? Uma letra para simbolizar a proposição li o livro. Que letra que vai ser? O L. O L. Ela está aqui sublinhada em negrito. Então, L. E aí, qual que é o símbolo da conjunção aqui mesmo? Vou colocar igual o símbolo, só para a gente deixar marcadinho aqui. O símbolo da conjunção é o circunflexo. Então, vou colocar aqui L, circunflexo, e a segunda proposição, que é assistir ao filme. Então, eu vou trocar, então, assistir ao filme por uma letra. A letra está indicada aqui, que é a letra F. Ok? Tá pronto?
Não está pronto. Não. Porque o argumento aqui, ele está tanto negando a primeira proposição, quanto negando a segunda proposição. E nós vamos ter duas formas de colocar isso aqui. Entendeu? Então, isso aqui, ó, as duas afirmativas estão afirmando. Mas o exercício não está afirmando para as duas, ele está negando as duas. Ele está negando as duas proposições. Então, você pode, o símbolo para o não é qual? Vocês lembram, meninos? É o tio? Para negação é o tio. Ok? Então, tem duas formas de traduzir aquela frase número 4 lá. Então, pode ser aqui, olha. Tio L e tio F, certo? Então, olha aqui, você está vendo? Eu tenho não li o livro e não assisti ao filme. Ou, olha a matemática reinando aqui. Vou fazer uma distributiva aqui da negação. Como que eu posso fazer essa distributiva da negação? Eu posso colocar aqui o tio, certo? Abrir um parênteses e colocar o L e F. Ok? Então, aqui tem que ficar claro para os senhores e senhoras, senhoritas, né? Que aqui eu tenho que, então, entender que esse tio, ele tem que valer para o L, e esse tio também tem que valer aqui para o F. Aprendemos? Tá claro? Simplificou, né, Caio? Como é que chama esse negócio? Não é bem simplificar como a matemática fala, é contracta, né? Contraiu, né? Contraiu. Ele juntou aí de uma forma mais contraída, né? Quando você vai ler, você vai colocar de uma forma mais extensa. Entendeu? Uma forma compacta, né? Compactou aí mesmo. É isso. Alguém não conseguiu visualizar isso aqui, meninos? Eu sugiro, né, que vocês... Pois não, pode falar. Por que você colocou entre parênteses? Para dar aquela função da distribuição. Entendeu? Se eu não colocasse entre parênteses, veja bem o que aconteceria aqui. Ah, vamos lá. Obrigado pela intervenção. Se eu colocasse aqui, olha, o tio, o L, o circunflexo e o F. Lê essa proporção para a gente aqui, por favor, quem já conseguiu verificar isso aqui. Alguém consegue? Não li o livro, assisti o filme. Entendeu? Tá vendo aí como é que fica a coisa? Fica diferente do que está posto aqui. Aqui está falando, não li o livro, não assisti o filme. Agora aqui está, não li o livro e assisti o filme. Entendeu? Então, ou seja, esse F sem nada aqui, ele está sendo afirmação. Ah, tipo que juntou os dois, né? Porque aí quando eu coloco entre parênteses, aí eu estou falando não para esse e estou falando não para esse também. Eu estou falando não para o conjunto todo, né? Não para o conjunto todo, não apenas para uma das duas. Outra forma diferente, né? Outra forma diferente e errada ao mesmo tempo seria eu colocar o contrário aqui, ó. Vou colocar L e tio F. Agora, como ficou? Ficou também o contrário. Ou seja, li o livro na afirmação e não assisti o filme. Entendeu? Então, ou seja, eu joguei a negação só para uma das partes. Beleza? Então, vou apagar isso aqui. Olha, vou apagar isso aqui porque não é esse aqui que está no exercício. Então, só esse primeiro aqui, olha. Você pode pôr não li o livro. Então, tio L, circunflexo, tio F. Ou tio, abre parênteses, L, circunflexo F, fecha o parênteses, entendendo, né? Distributivo. Ok? Então, vamos para o próximo, que é o número 5. Agora aqui você tem uma... Qual que é? Você passará na prova se e somente se estudar muito. O que nós temos aqui? Conjunção, disjunção... Biocondicional. Bicondicional. Uma condição, né? Mas não é só uma condição, são duas condições.
Entendeu, Matheus? Veja bem, são duas condições. Tanto a condição primeira, que é passar na prova, e a condição segunda é estudar muito. Que quer dizer o que isso aqui, ó? Se você estudar muito, você passa na prova. Se você passa na prova, é porque você estuda muito. Entendeu? Então, ou seja, bicondicional aqui. Né? Passar na prova significa estudar muito. Estudar muito significa passar na prova. Ok? Então, é por aí. Agora, vamos lá. Bicondicional, eu tenho, então, o conectivo, né? O conectivo é se e somente se. E eu tenho o símbolo, que é... O símbolo é setinha para os dois lados. Né? Setinha para os dois lados. Ele aqui não dá... Ah, tá. Dá certo assim. Seta para lá, seta para cá. Agora vamos para os símbolos, né? Eu tenho uma proposição. Qual que é a primeira proposição que eu tenho aqui? Por favor, alguém leia para a gente, por favor. A primeira delas são duas. A primeira delas é... Você passará na prova. E vamos simbolizar essa você passará na prova por uma letra, que está lá sublinhada em negrito, que é a letra P. Letra P. Isso mesmo. Agora vamos colocar o símbolo. O símbolo do si, somente si, é seta para toda banda, né? Seta para lá, seta para cá. E aí eu tenho agora uma segunda proposição. Qual que é a segunda proposição? Estudar muito. Estudar muito. Eu vou colocar, então, o símbolo, que é o E maiúsculo, que está aqui sendo representado. Pronto. Então, eu tenho aqui a simbolizado. Você, P, seta para a direita, seta para a esquerda, E. Ok? Então, meninos, olha, isso aqui é só tradução. Bem devagarzinho, bem de boa. Porque daqui a pouco nós vamos fazer o julgamento de verdade. Entendeu? Então, se o P for verdadeiro, E pode ser... veja bem, eu tenho quanto julgamento de verdade aqui para o P? Eu estou só meio que tentando ver que adiantar um pouco a nossa conversa aqui, tá? Então, vamos ver lá. O P, ele tem quantos valores de verdade possível? Para mim, nenhum, porque você passa. O P, ele tem dois valores de verdade possível. O P pode ser ou verdadeiro, ou pode ser Falso. falso. E o E? O E tem quantos valores de verdade possível? 2 também. 2 também. Ou o E pode ser verdadeiro, ou o E pode ser falso. Agora, o argumento completo. Quantos valores de verdade possível? Veja que agora vamos pensar bem. Você pode ter V, você pode ter F, você pode ter V, F, e você pode ter FV. Conseguiu visualizar o que eu acabei de falar aqui, meninos? Olha só, vou tentar colocar aqui para vocês, olha. Posso ter uma situação em que P seja verdadeiro e E também seja verdadeiro. Mas eu posso ter uma situação entre que o P seja verdadeiro É 4, né? e o E seja falso, né? Eu posso ter uma situação que o P seja falso e o E seja verdadeiro. E eu posso ter uma situação que o P seja falso e o E seja falso. Entendeu? São essas quatro, né? Essas quatro possibilidades aqui desse argumento ser estruturado. Agora, como é que você sabe se o P é verdadeiro ou falso? Aí você tem que saber de uma coisa, que é se é passar na prova. Você tem que saber se é o passar na prova. Só que como agora, Maxwell, aquele negócio que eu falei no início lá, eu não estou muito agora mais preocupado com o conteúdo do P e o conteúdo do E. Eu só quero saber se uma bicondicional, um se somente se, a primeira proposição for verdadeira e a segunda for verdadeira, o argumento vai ser verdadeiro ou falso? Vai ser verdadeiro. Verdadeiro. Agora, e na circunstância
de que a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Esse argumento vai ser verdadeiro ou é falso? Na bicondicional seria falso. Falso. Essa segunda aqui, no caso, o primeiro Falso. falso, o segundo verdadeiro, vai ser falso também. E se os dois for falso? Verdadeiro. Aí vou ter um argumento verdadeiro. Entendeu? Esse é o exercício completo dessa tarefa aqui. Sabe? É você saber traduzir e você saber julgar os valores de verdade possível. Essa bicondicional tem uma tabelinha para isso. Uma tabelinha que vai dizer para a gente, ó, VV verdadeiro, VF falso, FV falso, FF verdadeiro. Eu tenho para todas elas, né? Então vamos fazer esse mesmo exercício aqui aqui tem mais uma coisa ainda, né? Que é a questão aqui, ó. Se o P, sabe, o P tem quantos valores de verdade? Aqui é o simbolizar o presente do Brasil oriundo das camadas pobres da população. Então, tem apenas P, uma única proposição, certo? Essa proposição P, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Então, eu tenho dois juízos de verdade aqui, dois valores de verdade. Então, eu posso ser verdadeiro ou ela pode ser falsa. Mas o que está em questão aqui? É o P ou não P? Entendeu? É o não P. Agora, aqui eu tenho que ver uma coisa. Se o P é verdadeiro, o não P, logicamente, vai ser o quê? Falso. Entendeu? Se o P realmente for verdadeiro, a negação de P, ela tem que ser falsa. Ó, gente, eu tô vendo que só o Maxwell tá assim, tem mais gente falando, mas nesse momento só o Maxwell falou, e eu tô vendo um silêncio, eu tô ouvindo um silêncio, eu não tô ouvindo nada, né, para ficar mais claro assim. Não vamos passar com isso aqui batido, não. Se não tá entendendo, fala, pra gente repetir, ver outro exemplo. Ok? Não vamos ficar só aí na espreita, não. Então, ou seja, se o P é verdadeiro, logicamente a negação de P é falsa. Agora, se o P for falso, a negação de P vai ser verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Simples assim. Só troca a chavinha, né? Tá claro, gente? Você olhar aqui aquele exemplo, né? Só para, assim, aqui, olha. Eu tenho a proposição, o carro é preto, certo? Isso é verdadeiro ou é falso com base nesse carro aqui? É falso. É falso. Agora, deixa eu mudar essa frase. O carro, agora eu vou colocar aqui, não é preto. Essa proporção fica de que jeito agora? Verdadeiro. Verdadeiro. É verdadeira. Eu venho aqui... O carro é preto, é afirmação. Né? Oi? Matheus? O caso, quando coloca o carro é preto, né? É afirmação, né? Não, mas tudo isso, seja afirmação, o carro é preto, ou o carro não é preto, você tem aí uma informação. Sabe? Você tem aí uma caracterização. Alguém até perguntou na última aula aí, mas, professor, o que é a definição de proposição? Então, é algo que foi dito, sabe? E que tá dito ali, o carro não é preto. Você entendeu essa referência? Você entendeu esse conteúdo? O carro não é preto. Para você julgar isso como verdadeiro ou falso, você tem que saber o que é carro, saber o que é preto, para saber o que não é preto, né? E julgar essa imagem aqui, esse carro que está posto aqui na tela para você. Aí você vai dizer, o carro não é preto. Essa afirmação, com base nesse estudo de caso aqui, olha, ela é verdadeira, certo? Ela é verdadeira. E a afirmação, o carro, agora voltou, o carro é preto. Com base na primeira informação que o carro não é preto, é verdadeira, eu afirmar que o carro é preto, então eu acabo tendo aqui uma falsidade. Então, meninos e meninas, esse conteúdo é um pouquinho mais lento mesmo, assim, eu tenho muita tranquilidade para a gente tratar ele com mais lentidão, mas eu queria, então, só avançar um pouquinho mais aqui nessas traduções, para que, então, na próxima aula, eu já sei, nosso conteúdo vai ser a tabela de verdade. Se você abrir aqui, olha,
você vai ver aqui uma tabela que eu tenho compartilhado, certo? Então, aqui você tem uma tabela de verdades. Olha, a negação, eu tenho uma proposição P e uma proposição não P. Então, se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, não P vai ser verdadeiro. Meninos, essa é uma tabela fixa. Nós vamos preencher essa tabela. Mas ela é uma regra, essa tabela existe há sécula seculorum, né? Ela é muito antiga para pensar essas questões. E aí nós vamos ter que estudar um pouquinho mais, se você puder, já adiantando os seus estudos, né? Saber a diferença entre uma disjunção inclusiva de uma disjunção exclusiva, sabe? É importante você conseguir ver essa diferença entre elas aí, sabe? É bom para a próxima aula, então fica mais claro para vocês aí. Professor, você vai colocar no grupo? Não, já está lá na aula 3. Isso aí já está desde quando nós começamos aqui essa aula, tá vendo? Ó, aula 3, proposição e conectivo. Lá no grupo, olha só, cada vez aqui, quem entrou por último aqui só saiu, acho que ninguém entrou depois, ó. Aula 3, tá aqui, ó. Ninguém entrou depois que eu postei isso, olha. Tá aqui, ó. Aula 3, proposição e conectivo. Então, tá aqui, ó. O link. Você entra nesse link, onde você entra? Olha só, aula 3, a gravação da aula do dia 24. Logo depois eu vou colocar a gravação da aula de hoje, do dia 3/3. Você tem o material, os slides usados, a tabela de verdade está aqui, ó. Clicando, a gente entra nela, que eu estou mostrando agora para vocês aqui, certo? E você tem aqui a lista de tarefa que nós estamos fazendo agora, essas traduções, então ela está toda aqui para você pode ver, rever, você baixar, você tentar fazer, certo? Esses pontos aqui. Mas essa tarefa precisa de enviar ou não? Não, essa tarefa é só para fixação, para você entender esse conteúdo aí. Depois não tem uma tarefa de enviar. Tá. Ok? Então, aí, agora é o seguinte, vamos fazer uma tradução para o contrário aqui, gente, ó. Traduza as variações. Nós ainda temos aqui 4 minutos, né? Vamos aproveitar bem esses 4 minutos que nós temos aqui. Traduza as variações do enunciado a seguir. Variações, tá vendo? Que não importa para a gente o conteúdo. Importa que nós temos aí uma estrutura de uma linguagem que pode dizer alguma informação qualquer. Então, olha só, aqui não temos preocupação com a verdade ou falsidade, tá? Depois, no momento, a gente vai ter. Então, uma frase aleatória, que é a linguagem da economia é o economês. Os economistas falam economês. Se a gente for trazer isso aqui para simbologia, nós temos L, a linguagem da economia é o economês, e eu tenho aqui o conectivo E, que é o símbolo circunflexo, e eu tenho uma segunda proposição. Os economistas falam economês. E eu tenho aqui o símbolo E. Para simbolizar essa proposição, essas proporções, essa frase na linguagem simbólica, então aqui nós temos aqui então L, E, E. Agora, o exercício está pedindo para a gente traduzir o contrário. Eu tenho aqui L. L significa o quê, meninos? A linguagem da economia. A linguagem da economia é o economês. E o tio, o que que significa? Tio Não. é igual a não. Agora vamos juntar. Tio L. Tio L. Como é que fica então agora essa frase? A linguagem da A economia linguagem, A linguagem da economia não é o economês. Certo? Só Certo. existe tradução. Nós não estamos fazendo mais nada aqui além de tradução. Depois não vai fazer a verdade lá e vai ser outra conversa. Então vamos seguir mais aqui. Olha só o parêntese que eu mostrei aquela hora, né? Então eu tenho aqui L é igual a linguagem da economia é o economês. Eu tenho aqui o circunflexo, que é igual a E. E eu tenho o E, que é igual a os economistas falam economês.
Simples assim. E agora eu tenho o till também, que está aí, né, valendo para os dois, que significa não. Agora, não é para os dois, né? Como a gente falou agora há pouco, olha. Eu tenho que colocar não para a linguagem economia economês e eu tenho que colocar não também para os economistas falarem economês. Ok? Então, eu tenho que escrever a linguagem da economia não é o economês. E aí eu vou colocar o conectivo e. Vou colocar ele maiúsculo aqui, só para a gente dar uma frisada na diferença. Não, também está lá. E a segunda proposição. Os economistas, aí de novo, ó, não falam economês. Simples assim, meninos? Ou complicado demais? Muito simples. Muito simples. Aí só basta praticar aqui agora. E depois a gente vai amplificar um pouco mais esse conteúdo aí. Colocando aí na questão lá da tabela de verdades. Cara, nesse caso aí, se colocasse o nem, ficaria errado? Não. Daria certo do mesmo jeito. Uhum. Certo? E seria tipo, a linguagem de economia não é economês, nem os economistas falam economês. Só que daí o que acontece, né? Você tá claro, tá certo, tudo bem, né? Só que o conectivo, né, não vai estar aparecendo aqui, mas ele tá lá. Ele só não está aparecendo, mas ele está lá. Qualquer um que lê isso aí vai entender dessa forma, né? Então, a gente fica colocando aqui meio pressionando para didaticamente, né? Ou você poderia começar aqui o seguinte, olha. Vamos pegar aqui a primeira proposição, né? E vamos pegar aqui a segunda proposição. Os economistas não falam economês. Aí você coloca aqui no início da seguinte forma, olha. Não é verdade que a linguagem da economia é o economês, nem os economistas falam economês. Tá vendo? Aí é uma outra forma de dizer a mesma coisa, só que você está colocando não é verdade que, igualzinho está aqui, ó. Não é verdade que, isso tudo aqui dentro. Aí Não quando é coloca não é verdade que, não precisaria colocar o nem lá na frente. não é verdade que, e, né? Mas qual é o conectivo, né? E os economistas falam economês. Não é verdade que tudo isso aqui não é verdade. Né? Como está no parênteses aqui. Tá vendo? São formas e formas de você dizer a mesma coisa, né? E você pode estar dizendo verdades ou você pode estar dizendo falsidades. Aí basta, né? Se você quer convencer os outros, você então fala mentiras bem faladas. Se você não quer ser enganado, então leia bem e desmascarem os mentirosos, né? Os falsificadores das informações. Ok, meninos e meninas? Vamos parar por hoje? Nosso tempo é muito curto, né? Então, semana que vem, nós vamos continuar a mesma aula 3, entrando aí na tabela de verdades aí para a gente superar esse conteúdo. Ok? Então, boa noite, até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, professor. Valeu, boa noite. Boa noite. Falou, Boa Caio, noite. boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite, até a próxima.